Olá, me chamo Fábio Cardoso. A intenção aqui não é convencer, é nos fazer pensar sobre tempos e mundos, deuses, reis e mistérios. Inscreva-se, não custa. A maçonaria atravessa a história brasileira como um fio discreto, mas inegavelmente presente, conectando líderes, influenciando ideias e moldando, silenciosamente, parte de nossa identidade cultural e política. Desde o século XVIII, quando sua primeira loja desembarcou na Bahia, até os dias atuais, sua sombra, ora respeitável, ora controversa, estende-se sobre episódios marcantes, onde nomes célebres da política, da educação e da cultura ocuparam assentos em seus templos, recitando juramentos e participando de ritos cercados de mistério. Mas a maçonaria não é apenas brasileira. Suas raízes afundam-se na Idade Média europeia, quando pedreiros construtores de catedrais compartilhavam segredos de ofício, sinais de reconhecimento e códigos de honra. Séculos depois, aquilo que fora uma guilda de artesãos transformou-se em fraternidade filosófica, ética e, segundo seus próprios membros, espiritual, embora sem confissão religiosa exclusiva. Hoje, espalha-se pelo mundo, adaptando-se a culturas, regimes e séculos, apresentando-se como defensora da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Seus membros afirmam que a maçonaria não é religião, mas o visitante de uma de suas lojas poderia facilmente pensar o contrário. Ritos solenes, templos cuidadosamente estruturados, símbolos repletos de significados e exigência de crença em um princípio superior, o grande arquiteto do universo, tudo parece ecoar práticas e formas de religiosidade. Contudo, a fraternidade insiste. Não há dogmas, não há sacerdotes, não há salvação prometida. Apenas ética, moral, filantropia e a busca por conhecimento. No Brasil, a presença maçônica ganhou corpo desde 1797, quando a loja Cavaleiros da Luz, na Bahia, abriu caminho para uma rápida expansão. Nomes como Dom Pedro I, José Bonifácio, Rui Barbosa, Duque de Caxias e Deodoro da Fonseca, entre outros, estiveram ligados à instituição. Mais recentemente, líderes contemporâneos também tiveram seus nomes associados à fraternidade, como o ex-vice-presidente Hamilton Mourão. Para além dos nomes famosos, a maçonaria construiu redes de apoio, influenciou decisões políticas e se consolidou como espaço de sociabilidade e poder. Olá! No entanto, para além da história oficial e das contribuições filantrópicas, cresce a pergunta que não pode ser ignorada. O que pensa a fé cristã sobre a maçonaria? Podem seus princípios e práticas coexistir com os ensinamentos da Bíblia sem gerar conflitos? A resposta não é simples, mas a própria trajetória da fraternidade e suas relações com as igrejas ajudam a traçar linhas de tensão. Inicialmente, a instituição não encontrou oposição direta. Muitos líderes religiosos protestantes, por exemplo, viram na maçonaria uma aliada na luta por liberdade de culto, educação e valores éticos. Contudo, à medida que os rituais, símbolos e o caráter reservado da fraternidade tornaram-se mais conhecidos, surgiram desconfianças. No século XVIII, a Igreja Católica foi a primeira a erguer barreiras formais. Em 1738, o Papa Clemente XII publicou a bula In Eminente Apostolatus Specula, proibindo católicos de se filiarem à maçonaria. O motivo? Sigilo excessivo, juramentos solenes e princípios considerados incompatíveis com a fé cristã. Séculos depois, o cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, reafirmou a mesma posição, declarando que católicos ligados à maçonaria não poderiam receber os sacramentos enquanto permanecessem na fraternidade. Entre os protestantes, a história seguiu caminho semelhante. A princípio, houve proximidade. Afinal, liberdade religiosa e pensamento crítico pareciam valores compartilhados. Porém, divisões internas logo surgiram. No Brasil, a Igreja Presbiteriana chegou a se fragmentar por causa do tema.
resultando na fundação da Igreja Presbiteriana Independente, após debates acalorados sobre a compatibilidade entre fé cristã e princípios maçônicos. Hoje, a maioria das denominações evangélicas, assim como a Igreja Católica, orienta claramente seus membros e líderes a não integrarem a maçonaria. E as razões para tal orientação tornam-se evidentes ao se analisar os valores defendidos pela fraternidade. A maçonaria exalta a moralidade, as boas obras e o mérito pessoal como caminhos para a elevação espiritual e aperfeiçoamento humano. Ora, o Evangelho afirma o oposto. Salvação não é recompensa por obras, mas graça concedida mediante a fé em Cristo. Nenhum ritual, por mais solene, nenhum código moral, por mais elevado, pode reconciliar o ser humano com Deus. Apenas a cruz de Cristo o faz. Além disso, a concepção maçônica de Deus, como grande arquiteto do universo, promove uma visão de divindade genérica, aberta a diferentes credos e escrituras. Em rituais, a Bíblia pode estar aberta sobre o altar, mas também o Alcorão, o Bhagavad Gita ou outros textos sagrados, dependendo da fé dos presentes. Para o cristianismo bíblico, porém, essa indiferenciação é problemática, pois a fé cristã proclama a exclusividade de Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Outro ponto de tensão reside no sigilo que envolve juramentos, símbolos e cerimônias. Embora os maçons afirmem que se trata apenas de tradição e discrição, a Bíblia chama os cristãos à transparência, à luz e à rejeição de qualquer prática que pareça ambígua ou comprometedora. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, diz Deuteronômio, mas as reveladas nos pertencem para sempre. O Evangelho convida os discípulos a viverem de modo íntegro e público, sem duplo pertencimento ou alianças secretas. Muitos cristãos ingressam na maçonaria sem perceber plenamente esses conflitos. São atraídos pela fraternidade, pelos contatos sociais, pela promessa de desenvolvimento moral ou mesmo por benefícios políticos e financeiros. Entretanto, ao descobrirem o contraste entre os princípios bíblicos e as práticas maçônicas, enfrentam a necessidade de decidir a quem servir. E a Bíblia é clara. Ninguém pode servir a dois senhores. Deixar a maçonaria não exige rituais de saída, nem cerimônias especiais. Basta afastar-se, confessar os pecados e rededicar a vida a Cristo, que perdoa, restaura e purifica. A verdadeira fraternidade, segundo as Escrituras, não é construída em torno de símbolos humanos, mas na comunhão do Espírito Santo entre aqueles que creem. A história mostra que a maçonaria produziu impacto cultural, político e social. Seus símbolos, o esquadro, o compasso, o olho que tudo vê, representam ideais de retidão, sabedoria e vigilância moral. Mas nenhum símbolo, por mais nobre, substitui a realidade espiritual proclamada pelo Evangelho. Só há salvação em Cristo, não em instituições humanas, por mais respeitáveis que sejam. Ao longo dos séculos, tensões entre igrejas e maçonaria apenas confirmaram que ambas caminham por trilhas diferentes. Onde a fraternidade ergue códigos de honra, rituais e hierarquias, o Evangelho ergue a cruz de Cristo, simplicidade e graça. Onde a maçonaria propõe mérito e moralidade, a Bíblia anuncia arrependimento e fé. Por isso, para o cristão, participar da maçonaria e seguir a Cristo ao mesmo tempo gera conflito inevitável. As duas visões podem até compartilhar valores éticos superficiais, mas colidem em fundamentos espirituais. A maçonaria oferece aperfeiçoamento humano. O Evangelho oferece nova vida. A fraternidade trabalha pelo homem exterior. A fé cristã transforma o coração. No fim, a decisão pertence a cada indivíduo. Mas as Escrituras convidam com clareza. Sai do meio deles, separa-te, e não toques em coisa impura, e eu vos receberei. Entre rituais e símbolos humanos, ou a simplicidade da cruz,
O Evangelho chama o cristão a escolher Cristo, e somente Cristo, como Senhor e Salvador. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.